castelo forte é o nosso Deus. Queridos irmãos, eu saúdo a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a amada igreja. Meus irmãos, antes de iniciar a leitura e a pregação do texto da palavra do Senhor, eu expresso minha gratidão mais uma vez ao reverendo Wendel pelo convite, ao conselho. Fico muito feliz de conhecer esta família de irmãos na fé. Que Deus continue abençoando esta amada igreja, dando aos irmãos cada vez mais unidade na fé, dinamismo na pregação do Evangelho, no lugar em que o Senhor os tem plantado, e que esta igreja cresça em número e também em santidade para a glória do Senhor. Que Deus os abençoe. Amados irmãos, assim como começamos a tratar na parte da manhã, na escola dominical, a respeito de verdades que o Senhor Jesus nos ensinou acerca do reino que Ele veio inaugurar, sendo Ele o Rei prometido não apenas a Israel, mas o Rei prometido para governar sobre todas as nações, como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Agora também, nesta oportunidade, neste culto vespertino, eu gostaria de falar mais um pouco sobre aquilo que o Senhor nos ensina a respeito de seu reino. E eu os convido a abrirmos a palavra do Senhor, como já havia anunciado pela manhã, no Evangelho segundo registrou o apóstolo e evangelista Mateus, capítulo 18, para que os irmãos acompanhem a leitura que farei dos 4 primeiros versículos. Mateus 18, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor à igreja. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor enviou o teu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para vir ao mundo e, cumprindo perfeitamente a lei do Senhor, obter o prêmio de sua obediência, que é a vida eterna. E esta vida que Ele conquistou como nosso cabeça e representante, Ele mesmo a entregou na cruz, para satisfazer a tua justiça, pagando o preço do nosso pecado, que herdamos de nossos primeiros pais, e assim fazendo a reconciliação com o seu sangue, para que as transgressões que nós cometemos e herdamos não nos fossem imputadas, e tivéssemos desta maneira livre acesso à tua glória. Te bendizemos também, porque o Senhor não apenas nos enviou o Filho, mas juntamente com o teu Filho, que foi assunto aos céus e está entronizado à tua mão direita, o Senhor enviou o teu Espírito, e pelo Espírito Santo temos acesso a toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. E dentre estas infinitas bênçãos, ó Pai, o Senhor nos prometeu pelo Espírito Santo dar-nos, ó Deus, um coração renovado, um coração para entender a tua palavra, um coração dócil para aceitar a tua palavra e recebê-la como uma boa terra que acolhe a semente, que frutifica com perseverança para a glória do teu nome. Sendo assim, ó Deus, nós te suplicamos, invocamos que esta promessa daquele que não pode mentir se cumpra na vida do teu povo, na tua igreja, hoje e sempre. Que o teu Espírito, ó Deus, opere em nós, que Ele ministre em nosso coração a santa palavra, e que tudo aquilo que vem do Senhor venha produzir em teu povo, ó Pai, pela graça do Senhor em nós aplicada, edificação em nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, pois sem Ti nada podemos fazer, e dá-nos, ó Pai, o bendito alimento, o doce alimento da Tua palavra, que é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Em nome de Jesus nós te suplicamos. Amém. Queridos irmãos, este sermão que eu fiz baseado nestes versos,
é intitulado como a grandeza de ser pequeno, porque é exatamente a verdade que Jesus ensina aqui aos seus discípulos, ao trazer uma criança para o meio deles e, a partir desta criança, ensinar uma importante lição sobre como devem ser os filhos de Deus, os cidadãos do reino dos céus. Eles são cada vez maiores, eles são cada vez mais robustos e grandes, na medida em que se tornam pequenos, na medida em que vivem como uma criança. E aqui, queridos irmãos, o Senhor quer ensinar aos seus discípulos do passado e também dos dias atuais, qual o segredo para termos relacionamentos saudáveis em casa, na família, nos ambientes em que o Senhor nos coloca, mas principalmente na igreja. Como manter a verdadeira unidade da igreja? A resposta, segundo o que Jesus ensina aos seus discípulos, é muito simples. Pode ser resumida apenas em uma palavra: humildade. Jesus nos ensina verdades a respeito de uma vida humilde, quebrantada. Quando nós chegamos neste capítulo 18 do Evangelho de Mateus, nós adentramos no quarto discurso de Jesus neste Evangelho. Aqueles que vieram pela manhã devem se lembrar que eu disse que em Mateus todo o Evangelho é estruturado pelo Espírito Santo que inspirou o evangelista em torno de 5 grandes sermões que tratam de um mesmo tema, que é o reino dos céus. Jesus, em uma das suas funções principais, como mestre, ele ensina aos seus discípulos o que é este reino dos céus que ele, como rei, veio inaugurar. No primeiro sermão, que é o Sermão da Montanha, em Mateus, nos capítulos 5 a 7, Jesus nos fala sobre a identidade dos cidadãos do reino. Qual é o caráter deles, como eles devem viver sua vida na presença do Senhor, crescendo em obediência e em justiça. No segundo sermão, em Mateus, no capítulo 10, nós temos aqui Jesus tratando a respeito do ministério dos cidadãos do reino, que consiste em levar o evangelho aos perdidos, sabendo que na medida em que eles levam o evangelho, eles serão perseguidos, mas eles não devem temer, porque o Senhor que os envia haverá de capacitá-los e haverá de protegê-los. Em Mateus, no capítulo 13, chegamos ao terceiro sermão, e ali o Senhor nos fala sobre o modo como o reino progride, desenvolve. Ele começa pequeno, acanhado, aos olhos humanos insignificante, comparado a um grão de mostarda, comparado também ao fermento, invisível diante da massa. Mas ele haverá de crescer, ele terá uma abrangência cada dia maior e ele penetrará, transformando vidas. Portanto, os discípulos não deveriam se desanimar, porque mesmo que o inimigo plante o joio na igreja, a igreja de Deus alcançará os peixes bons, alcançará aqueles que haverão de valorizar o evangelho como um grande tesouro escondido, como a pérola de grande valor. Jesus então motiva os seus discípulos diante dos desafios, diante das perseguições, a prosseguir, porque o reino expandirá. Finalmente chegamos neste capítulo 18, que é o quarto e o penúltimo sermão. O último sermão se encontra nos capítulos 24 e 25 e fala do fim, da consumação, da maneira como o reino de Deus chegará ao seu término, chegará à sua completude, à sua plenitude. É o chamado sermão profético de Jesus, que fala dos últimos tempos. Mas antes deste último sermão, resta ao Senhor explicar mais uma verdade importante acerca do reino de Deus, do reino dos céus, que se revela no mundo pela igreja. Este reino presente, que é também chamado na teologia reformada de reino da graça, que recebeu do Senhor Jesus, conforme ele declarou no capítulo 16, a partir do verso 16, as chaves do reino, que é a pregação do evangelho para alcançar os perdidos, abrindo as portas dos céus para aqueles que creem no evangelho.
Jesus ensina, neste capítulo 18, como os filhos de Deus, os cidadãos deste reino, os súditos do Rei Jesus, devem viver em comunhão mútua, em relacionamentos saudáveis, fraternos, amorosos, uns com os outros. De que maneira a igreja haverá de perdurar e de se manter unida em seus relacionamentos? A verdade, portanto, ensinada, que é a verdade fundamental, que haverá de alicerçar todos os relacionamentos internos no seio da igreja, no contexto do reino dos céus, é que a vida de um discípulo cristão é primeiramente caracterizada por humildade. Este é o ponto fundamental do caráter cristão. É isto que haverá de tornar os crentes maduros e de tornar a igreja frutífera, porque a vida de um discípulo de Cristo é caracterizada primordialmente por humildade. Jesus então ensina aqui algumas verdades que podemos extrair do texto. Primeiramente, percebam no início, nos versículos 1 e 2, antes de o Senhor fazer a sua declaração, ensinando aos seus discípulos o que consiste o reino de Deus, nós encontramos nestes versículos o contexto que leva Jesus à sua fala. E este contexto é que a natureza do reino dos céus é oposta, antagônica ao desejo do coração caído do homem. O contexto que ensejou esse discurso de Jesus aqui não está claro no Evangelho de Mateus. Mas percebam que o evangelista começa dizendo: naquela hora, naquele momento, naquele tempo, há uma situação que leva Jesus a começar este ensino. E nós deveríamos nos perguntar: que hora foi essa? Que momento foi esse? Por que Jesus quer ensinar aos seus discípulos a respeito da humildade e a respeito da maneira como eles deveriam preservar a unidade da igreja? Nós encontramos, queridos irmãos, o registro de maneira mais precisa sobre o que estava acontecendo naquele contexto no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. E ali em Marcos, a partir do versículo 33, o Evangelho registra o seguinte: tendo eles, Jesus e seus discípulos, partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis? Ou seja, qual era a discussão que vocês tinham pelo caminho, até chegarmos aqui? Versículo 34, eles estavam envergonhados. Jesus não perguntou para saber. Há perguntas que nós fazemos para chegar ao conhecimento de algo que nós não conhecemos. Mas lembre-se, Jesus é onisciente. Ele não pergunta para saber, mas ele pergunta para obter uma confissão, assim como o Senhor fez com Adão no Éden. Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde estava Adão? Será que Deus não podia vê-lo escondido atrás da moita? Mas perceba que a pergunta não visa o conhecimento do que pergunta, mas sim o conhecimento daquele que é inquirido, para que os discípulos percebessem como o coração deles estava caminhando em caminhos distantes do propósito de Deus. Eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E nós sabemos, meus irmãos, como terminam esse tipo de discussão. Imaginem duas pessoas discutindo: quem é maior? Não vou falar de time mineiro, vamos falar, quem é maior, o Barcelona ou o Real Madrid? O torcedor do Barcelona vai ter argumentos para dizer que o Barcelona é maior. O torcedor do Real Madrid vai ter argumentos para dizer porque o Real Madrid é maior. E eu sei que no final, um vai ficar bravo com o outro, e que se eles se deixarem levar pela sua paixão, pela sua carne, um vai ofender o outro e eles vão romper a amizade. Não é assim que acontece? Quando nós começamos a discutir sobre quem é o maior, quem é o melhor, quem é o principal, quem que manda. Mas o coração caído do homem tem exatamente este desejo.
O que leva Satanás à sua queda é desejar ser o maior, ocupar o trono de Deus, e da mesma maneira ele seduz a humanidade a desejar o mesmo patamar, a mesma posição, pois os nossos primeiros pais, ao caírem, foram tentados a usurpar a glória que pertencia ao Senhor. Vocês serão como deuses, não foi o que prometeu o tentador? Vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Ninguém vai dizer para vocês o que é bom ou ruim, vocês é que vão definir o que é bom, o que é mal para si mesmos. Vocês vão ser autônomos, donos do seu próprio nariz, vocês vão ser emancipados de toda autoridade, de qualquer poder absoluto, vocês serão independentes e livres. Nós sabemos, meus irmãos, como estas discussões sobre quem é maior terminam. O exemplo tão trivial, que parece inocente, quando as pessoas discutem sobre algo sem importância, como esportes, não leva à inimizade, não leva, em casos extremos, até à agressão, não leva a fanatismo e a rompimento. Quem em um grupo de WhatsApp não discutiu quem é o maior, Lula ou Bolsonaro, e a família não pôde passar o Natal junta? Não temos vários exemplos assim? Quem é o maior, Pedro ou João? Lucas nos diz, em Lucas no capítulo 9, dos versículos 46 a 48, que Jesus, ao perceber aquela situação, ao perceber aqueles pensamentos carnais que saíam do coração dos seus discípulos e se externavam em suas discussões, em suas palavras, Jesus discernia o pensamento deles, porque sabia o que se lhes passava no coração. Isto é, Jesus sondava as reais motivações do coração caído de seus discípulos, que embora fossem crentes, eles ainda demonstravam imaturidade na fé, imaturidade que é perigosa para se manter a unidade da igreja, a unidade dentro do reino. Pessoas carnais, pessoas egoístas, pessoas que disputam e discutem buscando o seu próprio interesse, do seu grupo, eles são perigosos para o bem-estar da igreja e para o seu próprio bem-estar. As Escrituras nos dão um exemplo de uma igreja que era assim, a igreja de Corinto. Ali havia discussões e divisões radicais, porque uns diziam, nós somos de Paulo, outros, nós somos de Cefas, de Pedro, outros ainda, nós somos de Apolo, e outros mais intransigentes e orgulhosos declaravam, nós não somos de homem nenhum, nós nos dirigimos e reportamos apenas ao Senhor, nós não precisamos de autoridade humana, nós somos de Cristo. Aqueles a quem o apóstolo chama, no capítulo 12 da primeira epístola, de os espirituais, pois esta é a melhor tradução daquele verso primeiro, acerca dos espirituais, e não dos dons espirituais, mas das pessoas que se julgavam espirituais. Homens soberbos, homens arrogantes. Mas os discípulos eram crentes imaturos, crentes que careciam aprender mais sobre a fé que haviam professado, sobre o Cristo que estavam seguindo, pois Cristo não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Ele é o maior, porque se fez o menor. Ele é o cabeça, porque a si mesmo se esvaziou, se humilhando até a morte, e morte maldita de cruz. O espírito que os movia não era o espírito de Cristo, porque o espírito de Cristo é humilde, o espírito de Cristo é amoroso, o espírito de Cristo é manso. Sua visão a respeito do reino permanecia, no entanto, carnal. Vejam, meus irmãos, eles estavam interpretando o reino dos céus, assim como faziam os fariseus. Por que os fariseus não aceitaram a Jesus como rei? Porque eles esperavam um rei que fosse restabelecer o orgulho da nação de Israel, que fosse um rei poderoso, armado,
um rei que organizasse um exército, um rei que manifestasse poder sobrenatural para destruir os romanos, para expandir as fronteiras de Israel, para dar independência política a Israel, para restabelecer o trono de Davi, tornando a nação rica e próspera materialmente. Percebam, apenas ideias deste mundo. E os discípulos estavam contaminados por esse tipo de pensamento a respeito do rei que era Jesus e do reino que ele veio inaugurar. Eles viam em Jesus apenas aquilo que interessava a eles, como infelizmente muitos cristãos têm visto Jesus assim, filtrando o que lhes agrada e desprezando no Senhor o que os confronta em seu pecado. Eles se atentavam para o poder de Jesus, manifesto nos seus milagres. Eles acabaram de ouvir no capítulo 17, quando Jesus declarou que ele haveria de ressuscitar dentre os mortos, mas eles estavam escandalizados quando Jesus, por 2 vezes, já os havia ensinado que era necessário que o Filho do Homem fosse a Jerusalém para ser entregue às autoridades, para ser ali humilhado, açoitado e, por fim, morto. Quando Pedro ouviu estas coisas, conforme nós lemos no contexto anterior, no capítulo 16 de Mateus, Pedro disse: Senhor, apieda-te de ti mesmo, isto é, não diga isto sobre o Senhor, tenha pena de ti, Senhor, estas coisas de maneira nenhuma te acontecerão. Pedro não estava defendendo a Jesus, Pedro estava defendendo sua própria pele. Ele está dizendo: Senhor, esse tipo de reino que envolve sofrimento, que envolve cruz, que envolve humilhação, este reino, Senhor, de maneira nenhuma virá sobre o Senhor e sobre nós. O Senhor então severamente repreende a Pedro ali: arreda, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. O seu coração não está sendo influenciado pelo Espírito Santo para entender o meu reino, mas o seu coração está sendo influenciado pela sua carne para buscar o seu próprio prazer e glória. Portanto, meus irmãos, quando Mateus declara naquela hora, naquele momento, ele quer que entendamos que é o momento quando Jesus havia falado do seu sofrimento, da sua morte, da tristeza que seguiria a sua cruz. Os discípulos pensavam no reino dos céus com padrões carnais, e ao invés de se atentarem para a humilhação de Cristo em favor deles, eles buscavam glória, eles buscavam ser exaltados em posições altas. Estavam, portanto, movidos por soberba, orgulho, esperando recompensas, glórias terrenas. Eles levavam em consideração apenas as promessas de Deus, mas eles não estavam dispostos ainda, devido à sua imaturidade, a renunciar o seu próprio eu, a carregar a sua cruz e a seguir os passos de Jesus, sofrendo por ele. Eles não entendiam que sofrer pelo Senhor também faz parte da obra da graça. Jesus, neste contexto, faz a pergunta investigativa. Não é uma pergunta que busca conhecimento, mas é uma pergunta que investiga a alma, que busca levar os seus discípulos à reflexão, que busca levar os seus discípulos ao arrependimento. Quem é o maior no reino? Quem vocês consideram o maior de vocês? Quem é o maior no reino de Deus? E é neste momento, para ensinar os seus discípulos, que ele toma uma criança em suas mãos, e o termo usado aqui para criança indica uma criança pequena, talvez de no máximo 2 ou 3 aninhos, uma criança ainda muito dependente, uma criança que provavelmente mal sabia falar. Toma esta criança, traz para o meio daquele ambiente de ensino,
As crianças que naquela época, diferente de hoje, onde nós às vezes supervalorizamos as crianças, na cultura judaica, as crianças eram relegadas, elas ficavam do lado de fora, elas não interferiam nas conversas dos adultos, elas eram tratadas até mal, podemos até dizer isso, de uma maneira muito dura. Isto é provado no próximo capítulo, quando os discípulos, diante das crianças que eram trazidas para Jesus, eles impediam que elas chegassem. Não deixem essas crianças se aproximarem. Então as crianças eram vistas assim. Jesus então traz aquela criança e a coloca no meio, dá a ela destaque, dá a ela honra. E o que o Senhor queria ensinar? E nós então aprendemos esta lição no verso 3, que apenas aqueles que nasceram de novo podem entrar no reino. Enquanto eles perguntavam quem seria o maior, Jesus quer que eles aprendam que o importante é nascer de novo. Uma certa feita, uma pessoa me falava a respeito de realizações do ministério pastoral, um outro colega pastor. Ele falava de coisas como entidades em que ele pôde participar, de situações em que o nome dele foi gravado na história de alguma igreja, de algum presbitério, de algum sínodo. E eu não sei se eu fui um pouco grosseiro com aquele irmão, mas eu disse assim: meu irmão, o único lugar que eu quero ver o meu nome escrito é no livro da vida. No resto, tanto faz. Se vai estar numa placa, se não vai estar, se vai estar na capa de um livro ou não. Isso para mim não me chama muita atenção, não. Mas se tiver no livro da vida, esse lugar é o único lugar que nós precisamos nos preocupar em que o nosso nome esteja registrado. E é isto que Jesus quer chamar a atenção dos seus discípulos. E para chamar a atenção deles, ele começa com esta declaração no verso 3. Observem: em verdade vos digo. Como disse pela manhã, quando Jesus inicia uma declaração assim, ele se coloca na posição de um profeta, mas de um profeta que está acima de todos os profetas. Pois os profetas no Antigo Testamento, quando iam falar em nome de Deus, eles começavam: assim diz o Senhor. Mas Jesus, sendo profeta, mas ao mesmo tempo o próprio Deus, ele não declara assim diz o Senhor, mas ele diz amém, já que este é o termo usado no original. Amém, eu vos digo. Ele é o único que diz o amém antes de dizer alguma coisa, porque tudo que profere a boca de Jesus é a verdade, pois ele é a verdade. Então, todas as vezes que os irmãos, lendo o Evangelho, encontrarem esta expressão, se atentem. Eu sei, meus irmãos, que tudo que o Senhor Jesus declarou e que foi registrado é importante, mas quando o Senhor mesmo queria dar destaque à sua fala, ele a começava, ele a abria com esta declaração: amém, eu vos digo. Demonstrando o profeta dos profetas, que é o próprio Deus, que falava pela profecia do Antigo Testamento, ele vai declarar algo que é fundamental para vocês. Jesus então pega a criança, e a criança será usada num sentido de uma comparação, como se fosse uma símile, uma metáfora viva diante dos olhos dele, para enfatizar algum aspecto importante da vida infantil que deveria adornar, ilustrar o que faltava aos discípulos em algum sentido. Nós sabemos, meus irmãos, que a criança não é usada aqui como comparação de pureza. Infelizmente, por causa da tradição católica e do humanismo de nossa época, muitos têm declarado que as crianças são puras, são inocentes, até mesmo sem pecado, mas não é isto que nos afirma a Escritura e não é isso que nós podemos perceber lidando com crianças. Crianças precisam ser educadas. Crianças precisam ser ensinadas no caminho em que devem andar, porque se elas não forem educadas, se elas não forem ensinadas, se elas não forem bem tratadas, elas podem se tornar pessoas que trarão prejuízo para outros e para si mesmas, porque o pecado está no coração da criança, desde sua tenridade. As Escrituras nos dizem em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, que devido ao pecado de Adão, toda a sua posteridade foi contaminada e marcada pelo pecado. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte,
E é por esta razão que até mesmo os pequeninos, que ainda não tiveram capacidade de praticar por si mesmos o pecado, eles estão debaixo do salário do pecado, que é a morte. Crianças também adoecem, crianças também morrem, porque elas foram contaminadas com o pecado e com seu salário. É o que nos declara Davi no Salmo 51, tão conhecido, o versículo 5. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. O uso da criança não é para ilustrar inocência, mas sim, conforme o próprio Senhor explica no versículo 3, o uso daquela criança é para ilustrar uma nova vida que eles deveriam iniciar pela obra do Espírito Santo. Eu vos digo que vocês necessitam de vos converter e de vos tornar como crianças. É interessante que este verbo que é usado em primeiro lugar, o converter, está na voz passiva, indicando que os discípulos não eram capazes de transformar a si mesmo, de nascerem de novo por sua própria força, de converterem a si mesmos. Eles eram passivos, tal como uma criança é passiva em seu nascimento. É alguém que nos dá a vida. É alguém que nos faz vir à luz num parto. Nós somos totalmente passivos no início de nossa vida. Isto vale tanto para a vida natural, quanto para a vida espiritual. Foi isso que Jesus explicou em João capítulo 3 a Nicodemos, quando disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos então pergunta: Senhor, como eu vou nascer de novo? Eu, um homem velho, terei que voltar ao ventre de minha mãe e nascer uma nova vez? Não, Nicodemos, você precisa nascer do Espírito Santo. Você precisa que o Espírito Santo produza uma nova natureza em seu coração, porque o coração do homem, que foi herdado de seus primeiros pais, o coração caído e corrompido do homem, é um coração naturalmente orgulhoso. Só haverá de ter um coração humilde, quebrantado, um coração que ama a Deus e que ama o próximo verdadeiramente, quem teve sua natureza transformada. Vocês precisam ter uma nova natureza. É isto que Jesus ensina a eles. Mas percebam, meus irmãos, que Jesus acrescenta um segundo verbo, o tornar. A conversão aqui indica o processo inicial, quando esta nova natureza é implantada e ela apresenta uma visão nova pela fé e uma atitude nova em relação ao pecado e ao orgulho do pecado, que é o arrependimento. E esta nova natureza haverá de se revelar em uma caminhada que torna o homem como criança e o encaminha a entrar no reino, que é o progresso em santidade, aquilo que em nossa teologia reformada, segundo as Escrituras, nós chamamos de santificação. O progresso em nossa mortificação do velho homem, naturalmente orgulhoso, cheio de si, cheio de vaidade, e a vivificação de um novo homem, segundo a imagem de Cristo, manso, humilde, quebrantado. Desse modo, meus irmãos, uma pessoa que é convertida por Deus é semelhante a uma criança, no fato de ter uma nova vida. E como as crianças manifestam sua vida no início? Com dependência, humildes, porque elas precisam dos pais para tudo. Meus irmãos, uma criança deixada a si mesma não pode sobreviver nem um dia sequer se ela for um recém-nascido. Ela está à mercê de todos os perigos, ela não pode se alimentar, ela não pode se cuidar, ela não pode nem mesmo cuidar do seu próprio higiene pessoal, ela precisa de adultos para tudo. Na medida em que alguém nasce de Deus, ele reconhece este fato. Eu não sou ninguém, é Deus em mim. São as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. É a graça do Senhor operando em mim. É o Senhor que cuida de mim. É o Senhor que me capacita. É o Senhor que me alimenta. É o Senhor que me guia com os seus braços. É nesse sentido que os discípulos precisavam tornar-se como crianças, tornarem-se totalmente dependentes de Deus.
E vejam como é interessante isto, meus irmãos, porque o mundo prega que uma pessoa, quanto mais independente, ela é maior. Mas Jesus está nos ensinando o contrário. Preste atenção. Quanto mais dependente você for de Deus, maior você é no reino. Porque mais e mais Deus fará crescer em você a graça. Não é assim que o Senhor ensinou de uma forma tão difícil para o apóstolo Paulo? Com aquele terrível espinho na carne, que é registrado em 2 Coríntios capítulo 12, a Bíblia não nos informa qual era o sofrimento que o apóstolo Paulo passava, mas nós extraímos dali uma lição, que Deus nos ensina a dependência no sofrimento. E o apóstolo Paulo, como um bom crente, nos ensinando nossa atitude diante do sofrimento, o que ele faz? Ele ora: Senhor, livra-me deste espinho. E ele diz: por 3 vezes eu orei. E ele não está nos ensinando que 3 vezes é o limite. Ele está dizendo que ele orou 3 vezes e teve a resposta. Se ele não tivesse a resposta, ele oraria 4, 5, 6, 100. Mas na 3ª vez ele está dizendo: eu orei por 3 vezes e o Senhor me respondeu. E o que o Senhor disse a ele? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. Paulo então aprendeu esta lição que Jesus aqui ensina aos seus discípulos, com o exemplo da criança. Eu aprendi que quando eu sou dependente, que quando eu sou fraco, que quando eu me coloco como uma criança pequena nos braços do Pai, dependendo da sua provisão, dependendo da sua graça, quando eu me torno cada vez mais quebrantado e humilde, é aí que eu sou grande, é aí que eu sou forte, é aí que a graça opera em mim, porque quando eu me torno fraco, o Senhor, com a sua graça, me fortalece. Era o que Jesus queria que os discípulos aprendessem. Vocês estão muito autônomos, vocês estão muito cheios de si, olhar altivo, nariz em pé, discutindo quem é o maior, quem prega melhor, quem fala mais, quem trabalha mais, quem é o mais importante, quando deveriam reconhecer sua carência, sua necessidade, sua pequenez. E quanto mais se humilharem debaixo da poderosa mão de Deus, mais a graça haverá de operar em vocês, e mais Deus haverá de exaltar a sua graça em vocês, porque neste momento vocês saberão que as virtudes e as bênçãos que Deus concede a vocês não vêm de vós mesmos, é dom de Deus, e a glória pertence a Deus. Jesus então conclui, percebam que o versículo 4 nos traz uma conclusão. Ele inicia com a palavra, portanto. Então vamos concluir aqui, diz o Senhor Jesus. E esta conclusão nos ensina que a evidência de uma vida convertida pelo Espírito Santo, de uma vida transformada, é a humildade. Meus irmãos, quão tolos eram os coríntios. E às vezes, quão tolos somos nós crentes, achando que a evidência de uma vida convertida é o ativismo na obra do Senhor, são dons espirituais, é a manifestação de muito trabalho e operosidade. Mas há pessoas que fazem muito e têm um ego inchado. Isto pode demonstrar até mesmo uma falta de operação do Espírito Santo naquela vida. Não foi isso que o apóstolo Paulo ensinou aos coríntios, dizendo: olha, vocês estão aí preocupados com quem tem mais dons, quem profetiza, quem fala em línguas, quem aparece mais na igreja, no culto é uma briga, todo mundo quer profetizar, todo mundo quer falar, todo mundo quer aparecer. Mas não é assim. O próprio Senhor já havia neste evangelho advertido seus discípulos quanto a estes perigos. No capítulo 7 de Mateus, encerrando o Sermão da Montanha, Jesus havia dito a eles que não eram os sinais que evidenciavam o novo nascimento. Porque naquele dia muitos virão dizendo: em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônios. Então eu direi a eles: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, porque eu não conheço vocês. O verdadeiro crente é como uma criança, isto é, ele é alguém totalmente dependente, sem orgulho, desprovido das vaidades que acumulamos ao longo dos anos.
Vejam, meus irmãos, a diferença de uma criança e de um idoso que requer cuidados. Eu fico imaginando se um dia o Senhor quiser que eu chegue aos meus 80, 90 anos e eu precise que uma filha minha, um filho meu, troque a minha fralda. Isso não machuca? Agora, uma criança se importa que alguém troque a fralda dela? Percebam como o nosso coração é orgulhoso? Ao invés de nós sermos gratos por termos um filho para tocar a nossa fralda na velhice, nós nos sentimos, eu não quero que alguém faça isso comigo. Percebam, não há uma pitada de orgulho aí nessa declaração? Não uma pitada de autossuficiência? Óbvio, meus irmãos, que ninguém deseja passar por uma situação de estar acamado, mas o Senhor não pode nos permitir passar por isso, e Ele não estará conosco nisso, e Ele não cuidará de nós, até mesmo pelas mãos de outros, como cuidou de nós pelas mãos dos nossos pais, quando nós nem tínhamos consciência de quem éramos. Nós não podemos, em nossa velhice, ir perdendo a consciência, perdendo a independência, nos tornando cada vez mais como crianças, limitados, dependentes, às vezes, por causa de uma limitação, precisando até que alguém nos alimente na boquinha de novo. E aí um neto, uma neta, um filho, o faz com todo carinho, com todo amor, e como o nosso coração orgulhoso reage? Eu não preciso, eu não quero. Não é assim que nós somos? Imagine alguém que não é um idoso, mas que passou por um acidente, que de repente se vê ali com uma perna quebrada, com uma situação de um acidente, e agora sua esposa tem que dar banho nele. Ou um filho, nosso coração não fica assim, ao invés de ser grato por ter alguém que cuida da gente, não fica assim, não quero dar trabalho. Nós não somos assim. Percebam, queridos irmãos, que Jesus está ensinando aos seus discípulos que esse tipo de atitude e de espírito não deve ser a atitude e o espírito dos filhos de Deus. Nós devemos ser humildes, dependentes, não sermos folgados, não é isso que eu estou dizendo, mas humildes, quebrantados, gratos a Deus em qualquer situação. O crente é alguém desprovido de vaidades, as quais acumulamos ao longo dos anos. É alguém que é grande por saber que é pequeno. Uma pessoa quebrantada, uma pessoa humilde, que quando Deus permite fazer coisas grandes, não se orgulha, não se ufana, não se julga melhor do que ninguém. E quando Deus o coloca em situações em que ele é dependente, humilhado e pequeno, porque Deus também nos faz passar por isso. Ele não colocou o espinho na carne do apóstolo Paulo para que ele não se tornasse soberbo. Ele não se deixa levar pela altivez, pelo orgulho, pelo desejo de projeção, pela ganância, pelo desejo de ser rico ou famoso, pela busca de glória. Meus irmãos, Abacuque, naquele verso tão conhecido, que se tornou um dos versos do Antigo Testamento mais repetidos, o verso que se tornou um dos lemas da reforma, o justo viverá pela fé, que é declarado no capítulo 2 da profecia de Abacuque. Ele declara que a humanidade é dividida em dois tipos de pessoas apenas. Ele diz, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Todos os homens que não têm o Espírito Santo são soberbos, não são retos, porque eles se julgam independentes de Deus. Mas o justo, ele não é soberbo, ele vive pela fé, porque ele é manso e dependente do Senhor. Só há esses dois tipos de pessoa, o soberbo e o justo que vive pela fé. Aquele que vive sem retidão, porque confia em si mesmo, e aquele que vive por toda a palavra que procede da boca do Senhor. Sendo assim, meus irmãos, de uma pessoa que não nasceu do Espírito e que permanece em seus pecados, mesmo que ele seja um religioso, mesmo que ele seja alguém ativista, alguém que demonstra grande capacidade, grande conhecimento, grande produção e atividades do reino de Deus, se ela não tiver um coração humilde, quebrantado, ele não é ninguém neste reino. Assim eram os fariseus, assim era o apóstolo Paulo antes de conhecer a Jesus, que em seu zelo sobressaía a todos. Ele diz isto aos Gálatas,
mas ele declarou: tudo aquilo que eu fiz sem Cristo, eu julguei como perda, eu julguei como refúgio para ganhar a Cristo e para ser salvo pelo Evangelho. Uma prática religiosa que não leva você, querido irmão, à renúncia de seu eu, ao desprezo de sua carne, que te torna cada vez mais humilde, abandonando aspirações mundanas, vivendo de maneira a depender cada vez mais do Senhor, não passa de uma hipocrisia. Jesus então quer libertar os seus discípulos desse tipo de religiosidade, com a humildade. A humildade nos liberta disso. A humildade nos torna livres para sabermos que aquilo que temos de bom vem do Senhor, e que as nossas fraquezas Ele cobrirá pela sua graça, e Ele nos amparará, porque nós dependemos dEle. Finalizando este sermão, eu gostaria de fazer algumas aplicações. Em primeiro lugar, queridos irmãos, a primeira verdade que devemos saber para que vivamos como filhos do reino é que necessitamos de conversão genuína e verdadeira. Não basta sermos membros de uma igreja, é preciso nascer de novo, é preciso ser cheio do Espírito e vazio de si, porque o Espírito não enche o que já está cheio, e enquanto formos cheios do nosso eu, nós não seremos cheios de Cristo, nós não seremos cheios do Espírito. Mas lembrem-se, queridos irmãos, como eu disse, este verbo converterdes, no versículo 3, ele está na voz passiva, porque somente Deus pode tirar o coração de pedra, o coração arrogante, o coração independente, o coração autossuficiente, o coração orgulhoso, e colocar um coração de carne, quebrantado, dependente, humilde, pequenino. Em quem o Pai faz esta obra? Em todo aquele que pedir. Se nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos quanto lhe pedirem. Meus irmãos, esta deve ser uma oração diária. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas tuas veredas. Quebranta, Senhor, o meu velho homem, e implanta em mim a imagem do teu Filho. Tira de mim toda altivez e orgulho, e faça de mim cada vez mais como uma criança em teus braços, dependente. Ensina-me, Senhor, a considerar o meu irmão superior a mim mesmo, porque o meu coração natural quer ser o primeiro. Dá-me graça para servir e ter prazer no serviço, para a glória do Senhor. Senhor, faça-me de novo a cada dia. Esta deve ser nossa oração, e o Senhor haverá de respondê-la com o seu sim. Ele fará esta obra em nós. Em segundo lugar, queridos irmãos, devemos sempre refletir à luz desta declaração tão enfática de Jesus, à luz desta pergunta: porventura, quem é o maior no reino dos céus? Que tipo de religiosidade temos vivido? Vejam, Jesus dirige esta pergunta que inquire a alma aos seus discípulos, a homens crentes, a homens que haviam abandonado os seus negócios, que haviam abandonado os seus afazeres para seguirem a Jesus. No entanto, por causa da falta de vigilância em relação ao seu coração, eles viviam uma religiosidade centrada no eu, centrada no sucesso, centrada na atividade do homem. Que tipo de religiosidade você tem vivido? Você se sente cada vez mais dependente de Cristo em sua vida? A religiosidade que é baseada na glória humana não é agradável a Deus. Meus irmãos, um dos aspectos e sintomas que revelam que a santidade tem crescido em nós é à medida em que nós nos tornamos cada vez mais conscientes e sensíveis ao nosso próprio pecado. Quanto mais um crente se aproxima de Deus, mais ele se afasta do pecado, e ao mesmo tempo, por incrível que pareça, mais ele tem consciência de que é um pecador. Mas percebam, quanto mais uma pessoa se afasta de Deus, mais ela se afunda em pecados grosseiros, e mais ela justifica, dizendo que não peca.
podem perceber, quando um irmão infelizmente se afasta do Senhor, ele começa a pecar coisas vergonhosas e não percebe. E se você o confronta, ele até fica arrepiado, ele dá um pulo. Não sou eu não faço isso. O crente que está perto do Senhor é o contrário, ele vai se tornando tão humilde, tão quebrantado, que ele busca a santidade e reconhece mais e mais sua própria pecaminosidade. E por fim, em terceiro e último lugar, a humilhação aqui não é algo que Deus nos impõe. Vejam no versículo 4, portanto, aquele que se humilhar, não é Deus que vai nos humilhar, não há uma imposição, mas é algo que o verdadeiro crente impõe a si mesmo como uma disciplina espiritual. É o que o apóstolo fala aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 9, quando ele diz: eu esmurro a minha própria carne, eu a reduzo à servidão, para que não aconteça que eu pregando a muitos, eu mesmo seja desqualificado. O apóstolo Paulo não está falando de perder a salvação, mas está falando de ser motivo de escândalo, de ser alguém desqualificado para o ministério. Quantos servos de Deus, por não vigiarem o seu próprio coração, por não se imporem à auto-humilhação, caem na disciplina do Senhor devido aos seus próprios pecados. Portanto, meus irmãos, lembrem-se, nós precisamos ter esta disciplina constante, nós precisamos fazer isto. Eu gosto muito, quando há comemorações na igreja, de cozinhar e servir à mesa, porque pastor às vezes fica meio pavão, né? Ô raça orgulhosa somos nós pastores, né? Eu me lembro quando eu entrava no seminário, eu olhava para mim, olhava para os colegas, meu Deus, que povo que Deus chama, né? Que a gente fica se achando, né? Você sai do seminário e já vira chefe, vai para a igreja, é presidente do conselho, às vezes com 20 e poucos anos, um jovem. Então a gente precisa mortificar esse velho homem, essa carne. Eu gosto de fazer isso. Deixa eu fazer um serviço aqui que as pessoas talvez considerem menos relevante, porque eu tenho que lembrar que eu sou pó e cinza, que eu não sou melhor do que ninguém. Se nós estamos alguma coisa, nós estamos pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Portanto, você tem se humilhado debaixo da poderosa mão de Deus? Tem renunciado o seu eu? Tem louvado ao Senhor diante das provações ao invés de murmurar? Tem sido paciente e alegre nas horas da luta? Tem servido quando as coisas não vão bem, na verdade, quando elas doem em você? Somente quem se faz pequeno em Deus torna-se verdadeiramente grande em sua vida espiritual e fé. É o que Jesus está nos ensinando aqui, a grandeza de ser pequeno. Que Deus realize esta obra em cada um de nós, que Ele engrandeça sua glória em nós, nos fazendo pequenos. Como disse João Batista, convém que cada um de nós diminua, para que Ele cresça em nós. Convém que cada um de nós se esvazie, para que Ele nos encha da sua glória. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.